Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, irmãos. Você já beijou sua esposa hoje? A esposa já beijou o marido hoje, irmão? Se você não fez, você tem que fazer. Aqui ou lá na sua casa, antes que o sol se ponha, né, irmão? Amém? Você tem que regar, irmão. Vou contar uma história para você aqui, ó. Isso aqui é real lá na nossa igreja. Não sei se foi para ti que eu falei, Josias. Eu fui para o Ronaldo. O cara não tinha tempo para a esposa, né? Não tinha tempo, querido. Não é porque ele trabalhava muito, não. Mas é porque ele não dava a atenção devida. Aí o que ele, quando era abordado, ele falava assim: ah, ela sabe, se eu escolher ela para casar é porque eu amo. Ela que sabe se me trair. A adúltera vai ser ela, não vai ser eu. Então sempre era assim. E os tempos foram passando, e ela começou a trabalhar fora e tudo, e ele também. Mas a forma de tratar não mudava. Aí apareceu um camarada lá, e ela toda doce, né? Primeira coisa que o cara fez, sabe o que foi? Trouxe uma caixa de bombom daquele que vem numa lata, caríssimo. Olha o que ele falou: para alguém que me tratou tão gentil, eu queria retribuir esse carinho. Eu trouxe um presente para você. Foi lá no carro, pegou a caixa de bombom, aquele bombom que vem na lata, caríssimo. Nunca tinha ganho uma caixa de bombom do maridão. Aí o cara deu e ficou com aquele negócio lá. E foi passando. Um mês, ele voltou lá de novo para resolver algo, não sei o que lá. Ele falou assim: antes de você me falar qualquer coisa, eu quero lhe desejar um bom dia. E para alguém tão especial, merece algo especial. Tirou de trás da costa, olha o tamanho do buquezão de flor. 30 dias depois, meu irmão, foi o suficiente, querido, para os olhos sair do marido e virar para o Bernardão. Você fala: mas é muito fraca. Cedeu com uma caixa de bombom, um buquê de flor. Fraco é o marido, que nem uma caixa de bombom, nem um buquê de flor deu. Perdeu por uma caixa de bombom e um buquê de flor. Se é tão fraco assim, por que não faz? Cuide daquilo que é patrimônio seu, que nós chamamos de família. E agora, meu irmão, pastora tem que correr atrás para salvar o casamento. Como vai tua casa? O que eu quero ministrar para você hoje são verdades que minha família precisa saber para experimentar os milagres de Deus. Então essas verdades, querido, que nós vamos ler, está no texto de João, capítulo 6, os versículos de 8 a 13. Eu vou pedir para o pastor Josias. Tem uma Bíblia aí, Josias? Então vem cá, pastor. Vou pedir para o pastor ler esse texto aqui para nós. João 6, de 8 a 13. Amém? Pedir para esse pastor abençoado aqui, por favor, querido. João 6, a partir do verso 8. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui
um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mais que isso, para tantos, disse Jesus, fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva, e reclinaram-se aí, pois os homens, em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados. E de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram e os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Já foi até o 13. Amém? Obrigado, pastor. Tá ok. Pessoal da mídia, me ajuda. Quando eu passar os textos lá, vocês podem colocar escrito lá também. Aí eles leem, tá bom? Então, queridos, havia algo que alguém poderia resolver a respeito da multiplicação. E afinal de contas, pastor, o que significa multiplicação? Avanço, progresso. Nesta passagem, escute bem, que pela graça de Deus, nós falamos hoje para você. Nesta passagem, Jesus quer se retirar um pouco para se desfazer de algo que aconteceu na sua vida. Ele queria se refazer de um golpe emocional que ele sofreu. Veio a notícia para Jesus do que João Batista, seu amigo, tinha sido decapitado. João estava morto, perdeu literalmente a cabeça. E agora Jesus estava um pouco abalado com a notícia. Jesus era, querido, 100% Deus, mas também era 100% homem. Talvez dentro do teu casamento, as más notícias tenham abalado você. Você tem entrado no desespero. Com Jesus, como que ele era também 100% homem, não poderia ser diferente. E o que aconteceu? Ele precisava se recuperar, se refazer, desse golpe. Mas a multidão de aproximadamente 15.000 pessoas descobriu que ele ia para aquele lugar. Querido, olha só, quando chegou todo aquele povo junto, 15.000 pessoas, imaginem, aproximadamente, e ele olhou para aquela multidão, mesmo precisando se recuperar daquele golpe, ele foi nocauteado, querido. Ele amava João Batista, foi o seu precursor, o que foi primeiro, o que foi na frente. Mas ele, movido de uma compaixão por aquela multidão, ele abortou o seu descanso e ele começou a pregar, a curar e a libertar aquela multidão. Querido, dentro do nosso casamento, nossos discípulos precisam muitas das vezes tanto de ajuda, tanto quanto nós. Mas uma vez, querido, que nós somos o manto, que nós somos a cobertura daquela pessoa, você aborta aquilo que tu acha que é teu, que tu acha que é um problema, que tu acha que é dificuldade, e passa agora a ser um instrumento de bênção na vida daquela pessoa. Foi assim com Jesus. Ele esqueceu a dor. Eu não posso agora me dar o luxo, tu está entendendo, de abandonar essa multidão carente.
necessitado de uma cura, de uma palavra. Muitas das vezes a gente se torna tão egoísta, querido. O meu casamento, prefiro o meu casamento, esse aí não quer nada. Semana passada eu falei para ele esse mesmo assunto, essa semana ele já está de novo. Não, querido, dê mais uma chance, ande mais uma milha, vá perdoando as suas fraquezas e vai ensinando. Olha, nós temos os discípulos que merecemos. Se formos melhores discipuladores, nós vamos ter melhores discípulos. Se somos melhores maridos, vamos ter as melhores esposas. Se somos melhores esposas, é lógico que nós vamos ter os melhores maridos. Nós não vamos ter tempo para estar querendo degustar, algo, manjar de ninguém. Escute bem, querido. Mas o dia passou, um dia inteiro, chegou o final, e o Senhor pediu para que seus discípulos alimentassem a multidão antes de mandar embora. Outra coisa muito importante, viu, casais e MUB, quando vocês reunirem um discipulado na casa de vocês, se possível, alimente aquele casal, fisicamente também, nem que seja com uma xícara de café, um copo de água, um copo de suco, alimente. É importante você também prosperar nessa área, Não responde para ninguém e também não olha para ninguém. Mas quando os seus discípulos chegam na sua casa, após uma situação que você resolve, o que você faz? Pastor, eu oro e digo graças a Deus. Agora vá-se embora. É assim? Não faça isso, querido. Agora que nós resolvemos, está resolvido, Tá, nós já oramos. Amém. Essa semana nós vamos tirar um jejum. Quinta-feira não tem almoço para nós 4. Nós vamos passar o horário do almoço orando. Amém? Então nós não vamos almoçar, vamos jejuar. Mas hoje eu quero que você sente na minha mesa. Eu quero ceiar contigo para nós comemorarmos essa vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? E se for eu e a minha esposa, aí é que você tem que fazer mesmo. Lá naquele lugar, tem criança aqui, solteiro, então vamos falar aqui meio que em código aqui, Logo como eu falo com a pastora. Resolveu a situação, aí você vai lá para aquela mesa particular, que só você e sua esposa entra lá. Resolve lá também. Amém, irmão? É verdade, é importante isso. Cele esse compromisso. E olhe, a palavra, querido, de um homem e de uma mulher vale muito dentro de um casamento. Se você diz que então tem que ser. Amém, querido? Então sabe por quê? Olha que Jesus fala aqui, chegou no final do dia e o Senhor pediu para os seus discípulos alimentarem a multidão. Foi uma palavra que o Senhor deu. Agora escute bem, André lhe deu uma resposta lógica e pessimista. Existem momentos em nossas vidas que não podemos pensar da forma lógica. Sabe o que foi que André falou? Senhor, no meio da multidão não tem como conseguir alimento, e ainda que tivesse alimento, não tem dinheiro para pagar para toda essa multidão o pão. Mas existe um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Sabe o que aconteceu, querido? O dia inteiro se passou e nem um milagre sequer aconteceu na vida daquele garoto por conta dos 5 pães e os 2 peixes. Talvez você me pergunta, então estavam na mão errada? Eu não sei, julgue você. O garoto, sem saber do grande milagre que ia acontecer, entrega para o discípulo André, e que também quando chegou nas suas mãos, não aconteceu nada.
Ei, casal, aquilo que está na tua mão, se ainda não aconteceu nada, me perdoe o que eu vou te falar aqui. Me perdoe. Deixa Deus te tratar. É porque está na mão errada. Experimente colocar na mão certa. Sabe o que aconteceu? Nem na mão do garoto, nem na mão do discípulo chamado André o milagre aconteceu. Só aconteceu quando chegou na mão de Jesus. Sabe o que aconteceu, casal? Foram alimentados, fora mulheres e crianças, aproximadamente 5.000 homens. O milagre só aconteceu porque chegou até a mão de Jesus. Sabe por que você ainda não está andando em sucesso, em prosperidade, além daquilo que você vive hoje? Porque aquilo que você tem ainda está contigo, ainda está preso. Solte, irmão, entregue na mão de Jesus, entregue na mão de Deus. De repente você vem para o culto, mas o teu celular é no WhatsApp, usando o Wi-Fi da igreja. Não, querido, não é o tempo do WhatsApp, não é o tempo para usufruir do Wi-Fi da igreja, é o tempo do Senhor, é o tempo do Senhor para você ter. Quantos estão me entendendo? Agora preste atenção, do que adianta você e o seu marido dar esse tempo para o Senhor, mas seus filhos não doam esse tempo? Do que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder tua própria casa? Discipline seus filhos, vai para a igreja, é o tempo do Senhor. Desliga o celular ou deixa em casa. Ah, mas isso aí é radicalismo. Entenda como quiser, Jesus está voltando, o tempo está escasso, e se você não tomar uma providência, nós vamos ficar, porque nós estamos trocando os princípios, nós estamos trocando. O momento de Deus é momento de Deus, não é momento de celular não, querido. Eu estava falando com o Ronaldo, lá no restaurante, aí a filhinha dele falou assim, alguns colegas meus falaram, você é careta, você vai para a igreja, não leva o seu celular, um celularzão desse é para andar. Ela falou, não, a minha mãe me ensinou que o tempo do Senhor é do Senhor, só é 2 horas, uma vez por semana. O celular não é tão importante. Depois, se tiver algo, eu respondo, eu retorno a ligação. O tempo do Senhor é do Senhor. Então, querido, foi assim que aconteceu. Na mão do garoto não aconteceu nada, na mão do André não aconteceu nada. E quando chegou nas mãos certas, na mão de Jesus, meu Deus, o milagre aconteceu. Não havia, querido, quantidade de alimento. Ele havia uma multidão sendo alimentada pela fé. Talvez, querido, o teu casamento tão cheio de falha, uma ali, uma acolá, e você não vê saída. Mas você não vê saída porque você não para de olhar para as circunstâncias. Você só quer olhar para a dificuldade, você só quer olhar para os desertos. E o deserto, querido, é do tamanho da nossa língua. Somos nós que estipulamos o tamanho do deserto. Quanto mais eu murmuro, maior ele fica. Então aprenda a policiar, querido, também a língua. E Jesus, no natural, aonde, irmão, olhe para mim, no natural, aonde que 5 pães e 2 peixes ia alimentar quase 5.000 famílias, ou quase 15.000 pessoas. No natural isso nunca que vai funcionar. Mas Jesus olhou pela fé. Olhe para o seu casamento pela fé. Seu marido talvez pode não significar muita coisa para você dentro desse casamento, mas por favor não esqueça, para Deus ele vale muito. Deus morreu por ele lá na cruz do Calvário. Deus derramou sangue por ele e derramou por você também, querida.
Vocês são importantes. A família é projeto de Deus. Olhe pela fé para a sua família. Eu já tenho os melhores filhos, eu já tenho as melhores famílias. Sabe o que eu digo para os meus filhos? Vocês são melhores que papai. Vocês irão em lugares que eu nunca fui. Agora esses dias aí, meu filho falando comigo: hein, pai? Deixa eu lembrar o senhor do negócio. Digo: que negócio? Uma palavra de fé que o senhor disse que nós andaríamos em lugares que o senhor nunca foi. Disse: é verdade, é verdade. Disse: eu já fui em São Paulo. O senhor já foi? Não. Papai, eu já fui em Curitiba. O senhor já foi? Não. Então a profecia está se cumprindo. Eu disse, meio sem graça, né? Que queria ir também, né, irmão? Mas aí papai tinha lançado a palavra. Aí eu disse: E ele falou assim: então fala mais uma vez assim para mim, pai, com intensidade. Tu sabe que a sua palavra tem valor para mim. Eu falei: você irá em lugares que eu nunca fui. Ele falou: papai, eu quero ir na Flórida, nos Estados Unidos. Eu falei: ai meu Deus. Né? Então comece a declarar que a sua família é bênção mesmo. Glória a Deus. Quantos querem ver Deus? Mulheres, olhe para o lado aí. O que você viu? Ei, pastor, isso aqui não tem cara nem de anjo, vale de Deus. Mas é assim mesmo que a gente faz, com o próximo. Mas não preocupa não. Tem uma boa notícia para você. Esse aí que você não aplica fé é o único que traz a imagem e semelhança de Deus, minha filha. Se você quiser ver Deus, olhe para o sacerdote que está dentro da sua casa. Ei, marido, se você quiser ver Deus, olhe para a sacerdotisa que está dentro da sua casa. Essas mulheres são tão preciosas. Agora, eu quero falar algo para você poderosíssimo aqui. Quais as verdades que minha família precisa saber para experimentar, né, um milagre? Os milagres, né? Então, primeira coisa, você viu quando o pastor Josias leu o texto, aproximadamente 15 mil pessoas. Então, primeira coisa que você tem que fazer o povo assentar-se. Foi assim que Deus fez. Eram 15 mil pessoas, todos com fome. Aí você imagina, se aqui, se der meio-dia, que não somos 100 pessoas, a gente já começa, né? Está demorando, a gente ainda vai ter que fazer comida e tal, não sei o que, tem que ir no banheiro, as crianças. Agora tu imagina 15 mil, aonde não tinha nem cadeira, nem ar-condicionado. Lembra que eu te falei lá no meio da ministração? O deserto na nossa vida é do tamanho da nossa língua. Quanto maior você quanto mais você murmura, maior o deserto fica. Então troca aí, irmão, troca o CD, tá bem? Troca esse CD aí, o pendrive, né? Agora, coloca um outro aí. Então, fazei o povo assentar-se. Jesus resolveu priorizar o princípio da ordem. Fazei o povo assentar. Então Jesus está priorizando aqui a ordem. Ou seja, escute, anote, grave no seu coração isso aqui. Uma multidão estressada, mas desorganizada. Jesus, quando pediu para o povo assentar-se, ele priorizou o princípio da ordem. Por isso, querido, não há milagre na desordem, na irresponsabilidade, na anarquia espiritual. Como vai tua casa? Quem que manda na sua casa?
Um dia eu vi um cidadão, trabalhador, e ele falando que Deus cura e Deus salva e que não sei o que e tudo. Aí eu falei assim: você conhece o Salmo 23:1? Sim, eu conheço o Salmo 23:1. Falei: então o que diz o Salmo 23:1? E ele de bate pronto falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falei: então onde está o carro que era para você andar? Porque você anda de bicicleta. Na hora, irmão, os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para mim e falou assim: sabe por que eu ando de bicicleta? Deus deu rema para ele, irmão. Eu falei: gostaria de saber. Ele falou: porque eu só conheço o salmo, eu não conheço o dono do salmo, eu só conheço o salmo. Quando eu conhecer o dono do salmo, dos provérbios, aí a minha vida com certeza vai mudar. Falei: querido, o livro de Jó, capítulo 36, versículo 11. Jó 36:11. Confirma para mim, José, se é 36:11 ou é 11:36, que fala assim: se ouvir o Senhor, teus dias serão de bens, mas se servir o Senhor, seus anos serão de delícias. Acho que o pessoal da mídia podia me ajudar aí. Só confirma para nós aí. 36:11. Jó 36:11. Se servir o Senhor, olha só, se ouvir o Senhor, teus dias serão de bens, família. Mas se vocês servirem o Senhor como casal, como família, querido, longe da desordem, longe da irresponsabilidade, longe da anarquia, longe da murmuração, longe da fofoca, longe da contenda, longe do adultério, os seus anos serão de delícias. Imagina alguém olhar para você e perguntar como vai, falar: o meu dia vai bem. E de repente alguém fala: como é que foi 2017? 2016 foi uma delícia. Agora tem gente, sabe o que diz, pastor Josias? Graças a Deus que acabou esse ano, já não aguentava mais. Ei, ano miserável, irmão, Deus me livre, ainda bem que entrou um outro ano. Não, querido, basta só mudar a atitude, né? Como disse o pastor Josias, troca o pendrive, né? Agora não é mais CD, troca o pendrive, irmão. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, provavelmente é seu marido, a sua esposa. Diga para ela assim: bem, nós precisamos viver com a nossa casa organizada. Diga: longe da irresponsabilidade, da anarquia, longe da murmuração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?